Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e acompanharei vocês nessa disciplina de visualização computacional. Bom, neste módulo 1 falaremos sobre visualização computacional e na unidade 1 falaremos sobre uma breve introdução sobre o tema. Bom, vivemos na era da informação e a explosão de dados que acontece por todos os lugares do mundo, né? Todos temos dispositivos móveis nos nossos bolsos, todos temos computadores em casa, o acesso à rede é frequente, né? Diferentes tipos de aplicativos, diferentes tipos de websites, e com isso a gente gera muitos dados, a gente vem gerando muitas informações, né? Então o mundo está gerando mais dados do que nunca. Essa informação é verdadeira e vai continuar sendo verdadeira ainda por um bom tempo, e isso vai continuar aumentando, né? Um fenômeno aí que a gente chama de Big Data, né? Quantidade enorme, gigantesca de dados que são geradas por minuto, né? Em toda a sociedade, em todas as conexões, aplicativos que a gente tem hoje no mundo, tá? De diferentes tipos e formatos, né? Além de imagens, vídeos, né? Texto, sons, né? Músicas. Então, todos são gerados muitas tipos de arquivos diferentes são gerados durante a cada momento, tá? E com isso a gente tem uma necessidade muito grande de ter ferramentas de transformar esses dados, né, em dicas, em dados, em informações úteis para que a gente possa usar no nosso dia a dia ou na empresa, em pesquisas, né? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso nos próximos slides e depois detalhando melhor durante o processo todo da disciplina, tá? Então, a visualização computacional é uma ferramenta essencial para essa tarefa de analisar, né? Analisar e transformar esses dados em informações úteis para que a gente possa usar e aí direcionar dependendo do objetivo que a gente quer alcançar, tá? Bom, a gente tem essa pirâmide aí que apresenta a ideia de sair, né, dos dados brutos, né, os dados, informação, conhecimento, sabedoria, né, andando nesse fluxo aí da pirâmide. Então, a gente sai dos dados brutos, que é a grande massa, né, enorme quantidade de massa de dados que nós temos. Então, tratando e analisando esses dados brutos, a gente consegue transformar esses dados, né, em informação. Então, a partir dali, a gente tem uma quantidade reduzida já de dados, né, mas já são dados úteis, são dados no formato de informação, tá? A partir dali, a gente usando corretamente essa informação que a gente tem, a gente consegue transformar essa informação em conhecimento, tá? Então, já é uma terceira etapa aí desse fluxo dos dados, saindo desde os dados brutos, tá? E usando esse conhecimento em benefício da tomada de decisão, né, que é um dos grandes benefícios que a gente tem aqui, que a gente quer alcançar com essa disciplina, a gente chega à sabedoria, a gente gera a sabedoria sobre esse conjunto de dados, sobre uma característica específica, algum objetivo específico que a gente está tentando alcançar, tá? Bom, o que é visualização computacional, então? Representação gráfica de informações usando computadores, tá? Essa é uma definição bem simplista, bem básica, né? Na ideia de transformar dados em imagens, gráficos e outras formas visuais, né? E a gente vai ver diversas formas de trabalhar com isso durante toda a nossa disciplina, tá? A ideia é facilitar a compreensão, a análise e a comunicação dos dados. A gente já entendeu que a gente tem uma grande quantidade dos dados e a gente quer responder algumas perguntas, né? A gente tem algumas perguntas com os objetivos para alcançar e a gente precisa saber como, né? A visualização computacional, ela vai ajudar a gente a tratar, a entender esses dados e até chegar realmente na fase final de visualização e tomada de decisão, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse conceito e detalhando a cada etapa aqui do nosso curso, a cada aula, né, dos nossos módulos, a gente vai detalhar melhor esse conceito. Bom, para a gente entender melhor onde que a gente quer chegar, né, o que que a gente tem de expectativa nessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos de aplicações da visualização computacional. Por exemplo, na ciência, né, a gente usa muito para a visualização de experimentos científicos, né, então dependendo até da grande quantidade de dados, de alguns exemplos de alguns experimentos, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de trabalhar dentro da área da pesquisa e da ciência, com a análise das pesquisas, dos dados das pesquisas, a comunicação dos resultados científicos é importante, né? Depois que uma pesquisa ela é finalizada, a gente precisa comunicar para a sociedade, comunicar para os seus parceiros, né? Os outros colegas de pesquisa, como foram alcançados e quais os resultados daquelas pesquisas, né?
Na área de negócios também, bastante importante, análise de vendas, de marketing, né, um mercado aí muito grande, né, que movimenta uma grande fonte de recursos, monitoramento de indicadores de desempenho aí para análises dentro de empresas, né, tomada de decisões estratégicas, chamo as grandes, possibilidades aí que a gente tem também com a visualização computacional, né. No jornalismo, a gente vai ver depois um exemplo, durante o nosso curso, a gente tem um exemplo bem legal que cita, né, a área de jornalismo com a apresentação de notícias e dados de forma visual. É importante para que os meios de comunicação consigam alcançar, né, o público em geral, a sociedade, com conteúdo mais engajador, informativo, né, mais com a criação de gráficos, infográficos, né, até de forma interativa. Então, isso é importante para que a população absorva esse conhecimento, consiga repassar ou entender, né, profundamente o que o meio de comunicação está querendo passar, tá? Além disso, no governo, né, nas estruturas governamentais, monitoramento de indicadores sociais e econômicos é importante, também é importante passar para a sociedade isso de uma forma clara, né, avaliação de políticas públicas da mesma forma, tá? Tomada de decisões baseadas em dados, isso é importante, assim como em todas as outras áreas, né? Além disso, áreas de saúde, educação, meio ambiente, né? A área do meio ambiente está muito em evidência, a gente precisa mostrar para a sociedade o que vem acontecendo nessa área e usar gráficos, usar informações visuais. É muito mais fácil de mostrar como isso tem sido feito, né? Como a gente está trabalhando com isso. E facilita a colaboração, que é uma coisa muito importante entre as áreas. Tá? Bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai começar com o conceito mais básico de análise exploratória de dados, tá? Que é o processo de examinar um conjunto de dados e entender suas características e padrões, tá? É uma etapa crucial em qualquer projeto de ciências dos dados, né? Então, é uma etapa importante para que a gente tenha consiga analisar, tá? Então, o objetivo principal é o quê? Obter insights sobre os dados antes de realizar análises mais complexas. Então, esse é o grande objetivo da AED, a Análise Exploratória de Dados, e a gente vai ver um pouquinho aqui mais para frente, como é que ela funciona, né? A gente tem, por exemplo, a estatística clássica e bayesiana, que gera um modelo depois fazem a análise, tá? É diferente da AED, que faz análise dos dados antes de indicar o modelo a ser utilizado. Então, temos ali um quadro exemplificando, né, mostrando essa diferença das abordagens com a estatística clássica, a bayesiana e a AED, e na estratégia mostrando que na estatística clássica e na bayesiana temos basicamente a mesma ideia ali dos dados, modelo e análise, e a ED sendo diferente nos dois últimos pontos, né, onde a gente tem problemas, dados, análise e modelo sendo invertidas aí no final da estratégia, tá? Então é importante a gente ter essa diferença, a gente vai fazer uma análise primeiro antes da geração do modelo, ok? Bom, aí a gente tem a ideia de classificação dos dados, né? Como é que a gente vai classificar esses dados? A gente tem uma grande quantidade de dados, a gente vai até trabalhar melhor sobre essa grande quantidade de dados numa outra aula sobre visualização computacional em Big Data, né? Com grande quantidade de dados. Mas antes disso, vamos começar com os conceitos mais básicos, por exemplo, o conceito de variáveis, né? Onde a gente entende que uma variável é, por exemplo, o peso, a altura, o sexo e idade de um indivíduo, numa coleção de dados, tá? Podem ter valores numéricos, quantitativos, como, por exemplo, inteiros, né? Valores discretos, como, por exemplo, a idade, ou valores numéricos, né? No formato contínuo, tá? Como, por exemplo, o peso, né? O peso, ele varia de forma contínua de indivíduo para indivíduo, tá? Então, os valores não numéricos são os qualitativos, eles podem ser nominais, como, por exemplo, nome, cor ou raça, né? Que variam, e ordinal, que tem uma certa ordem, que a gente sempre lembra por ordinal por ter essa associação com ordem, né? Como, por exemplo, classe social, a gente pode considerar baixa, média e alta, né? A altura do indivíduo a gente pode considerar como valor numérico ali real, ou a gente pode considerar também como categoria, né? Com valor ordinal, por exemplo, sendo baixo, médio ou alto. Tá? Então, são alguns exemplos de classificação dos dados. E a gente consegue descer um pouquinho agora já com essas introdução, né? A gente consegue descer um pouquinho melhor e estudar melhor quais são as etapas da análise exploratória de dados, tá? Da nossa AED. A gente tem a ideia aí da coleta, organização, o tratamento, análise, apresentação e interpretação dos dados configurados como as etapas da análise exploratória de dados.
tá? Então essas 5 etapas, a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas agora nos próximos slides. Bom, olhando então para a coleta e organização de dados, quando a gente olha para essa primeira etapa, a gente tem que conseguir responder essas perguntas. Quais os objetivos da nossa análise? Quais os dados serão coletados e como serão coletados esses dados, tá? Então essas a gente pode ter outras perguntas para responder, mas essas 3 são essenciais para responder. A gente tem que identificar e deixar bem definidas essas respostas para essas perguntas, para a gente conseguir andar com uma análise, exploratória de dados aí, correta, né? Ou que a gente consiga extrair a melhor informação no final da nossa análise, tá? Como esses dados são coletados, né? Onde eles estão, em qual banco de dados, em qual base de dados estão no arquivo, né? São dados que são coletados de que forma, né? Através de sensores que são armazenados no arquivo. Então, a gente tem que entender esse fluxo inicial, né? Do objetivo da análise de dados, o que eu quero chegar com aquilo, com aquela análise, qual é o final, né? E aí, a partir dali, eu consigo identificar quais dados serão coletados, né? Se eu identifiquei o objetivo, eu já sei, olha, eu quero alcançar esse objetivo, eu quero responder quantas pessoas moram nas residências do tal bairro, de tal cidade. Então, eu identifiquei o objetivo. A partir daí, eu vou precisar identificar quais os dados serão coletados, né? Então, provavelmente o endereço, a posição de GPS, alguma informação relacionada ao mapa, né? Se eu estou pensando em identificar onde as pessoas moram, por exemplo, tá? E identificar como serão esses dados coletados. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei, a gente pode coletar como? Através do GPS do celular das pessoas, por uma pergunta no Google Forms, né? Como que a gente vai receber isso para armazenar e para seguir em frente na nossa ED, tá? Bom, em seguida a gente tem o tratamento desses dados, né? Após a coleta desses dados, a obtenção e coleta, a gente tem a limpeza e pré-processamento dos dados, também chamado de tratamento ou limpeza e pré-processamento, né? A ideia principal aqui é identificar e corrigir erros e inconsistências nos dados, né? Por exemplo, ali a gente vê na nossa imagem a figura dizendo missing values, né? São os valores ausentes, tá? Então, ou um valor corrompido ali na coluna do alocada, a gente está vendo que as respostas são sim ou não, e tem um número 222 indicado ali na coluna como resposta para a coluna. Então, parece que esse número foi inserido de forma incorreta, né? Não deveria ser inserido um número nesse formato, né? Então, a gente tem dois problemas aqui, né? Um problema que é um dado que já está na base de dados, a gente tratar ele de alguma forma, a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas de como tratar esses dados, o que fazer, tá? Tanto nos dados vazios como nos dados corrompidos. E outro problema é tratar, dependendo de como esses dados foram coletados, tratar para que isso não ocorra mais, né? Então, tratar de alguma maneira, ou na página de coleta, ou no formulário, ou no aplicativo de celular que fez a coleta desses dados, tratar lá na captação, na entrada de dados, para que esses dados não venham mais corrompidos para a base de dados. Bom, ainda dentro da ideia de tratamento de dados, né, um ponto importante é o tratamento de valores ausentes e outliers, né? Na imagem anterior do slide anterior, a gente viu já sobre os valores ausentes, e aqui a gente está vendo um pouquinho sobre outliers, né? Então, o que é o outlier? Que a gente vai falar muitas vezes aqui no nosso curso. Importante a gente já no começo identificar essa definição, tá? Então, outlier é um valor que está muito distante do padrão observado para aquele conjunto de dados, né? Então, nesse caso ali, a gente tem uma idade variando de 64, 71, 59 e uma idade do João da Silva de 475. Né? A gente já sabe que não é uma idade real, teve algum problema na coleta, por exemplo, no formulário, lá o usuário digitou um número adicional, poderia ser 47, por exemplo, ou 75, e o usuário digitou um número a mais na coleta, mas mesmo assim, após essa coleta, a gente já está com os dados em mãos, né? A gente tem que aprender a identificar esses outliers, né? Após a identificação deles, a gente tem que aprender como tratar, né? O que fazer com esses dados depois que eles já estão na base de dados. A gente também vai tratar isso um pouquinho mais para frente no nosso curso, tá? E aí vem a nossa análise, né? Aí a nossa análise, ela tem diferentes direcionamentos aqui, né? Pode acontecer de diversas formas, né? Como a análise univariada, por exemplo, que é parte do princípio de a gente conhecer cada variável, né? Uma variável por uma variável,
calculando o resumo de cada variável, por exemplo, média, mediana, contagem, identificar valores máximos e mínimos, né, quais são categóricas, né, com categorias específicas, quais são quantitativas e quais são esses valores, né? Então, ali eu deixei um exemplo bem simples aqui, como a gente está no começo ainda do nosso curso, deixei uma análise bem simples aí da análise da variável idade, mostrando aí o número 18, 19, 18, 21, 21, 18, né? O nosso conjunto de dados para a variável idade, variando aí de 18 a 21. A frequência, então, o número 18 acontece 3 vezes, o número 19 acontece uma vez, e o número 21 acontece 2 vezes. O maior valor mostrado nesse conjunto de dados é o 21 e o menor é 18, e etc. ali, né, no sentido de que a gente pode ainda fazer outras análises olhando somente para esta variável. Tá? Então, só olhando para uma variável única, a gente pode analisar diversos fatores ali de acordo com os dados associados à variável. Tá? Aí a análise multivariada, ela já tem a diferença em que a gente começa a relacionar as variáveis, a gente junta duas ou mais variáveis e começa a relacionar elas, tá? E, por exemplo, analisar a altura mediante ao sexo e idade, né? Então, eu tenho a relação de sexo e idade do indivíduo, mas qual a altura de acordo com sexo e idade. Então, eu começo a misturar, né, a relação entre essas variáveis e tentar identificar algum padrão, tentar identificar por meio de gráficos, também a gente vai ver como essas variáveis têm uma certa relação ou não, tá? Além disso, a gente pode trabalhar com análise de correlações, né? As correlações ocorrem quando dois acontecimentos, os quais não necessariamente são causalidades, tendem a ocorrer de forma sincronizada. O que é isso? Quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma associação entre uma e outra, tá? A gente consegue ver uma correlação, uma análise entre duas variáveis. Por exemplo, a inflação alta tende a aumentar o desemprego. Então, uma correlação que a gente enxergou nessas duas variáveis a partir de, por exemplo, alguma análise gráfica, tá? Um outro exemplo, se um cliente almoça todos os dias no mesmo restaurante, a tendência é que as variáveis frequência semanal de almoço e satisfação com a comida estejam relacionadas, né? Quer dizer que se a pessoa vai muitas vezes ao restaurante durante a semana, quer dizer que muito provavelmente ele está satisfeito com a comida, tá? Então existe uma correlação entre essas duas variáveis. Caminhando para o final da nossa análise, a gente tem a apresentação e interpretação dos dados, né? Então, é importante que a gente analise aí todas as etapas até chegar, né, na apresentação. A gente pode ter uma apresentação tabular, formato de tabela, né, apresentação gráfica com gráficos e outros, tá? E criar visualizações adequadas para cada tipo de variável ou de análise, né? Ou dessa etapa que a gente teve anterior de análise, a gente pode chegar a, por exemplo, uma variável, uma análise mais específica, né? E a gente pode explorar diferentes tipos de visualização. Então, esse é o momento de acordo com algumas características dos dados, das análises que a gente obteve, a gente pode mostrar isso de uma forma ou de outra, tá? Isso a gente vai ver também no decorrer do nosso curso, como escolher a melhor visualização de acordo com a análise realizada. Bom, aqui só para dar um exemplo para vocês, né? E a gente vai detalhar isso mais para frente. Mas a gente tem uma tabela ali indicando o estado civil e a frequência, né? Uma pesquisa que foi realizada, onde o número de casados num certo grupo de participantes são 26 casados, 18 solteiros e 8 separados. E aí, do lado esquerdo, a gente tem um gráfico de radar, tá? Que é esse gráfico com um triângulo azul ali. Ele é um gráfico que não é adequado para mostrar. É ruim de relacionar ali as três variáveis, né? Olhando somente para esse gráfico azul, tá? Então, é importante que a gente entenda também qual é a natureza dos nossos dados para conseguir apresentar eles de forma correta. E ali do lado direito a gente já tem um exemplo de apresentação mais adequada, com linhas de base ali para diferenciar, né, os números, e a gente já consegue ver uma diferença melhor ali entre as categorias. Bom, e aí após a análise, a gente consegue também explorar esses dados visualmente, né?
E ali, olhando para esses dados, a gente pode olhar para gráficos, gráficos de linha, né? E ali identificar um padrão, por exemplo, um padrão de crescimento, uma tendência de queda, né? Uma tendência de crescimento, identificar até alguns outliers que a gente não identificou lá anteriormente, né? Por exemplo, com algum gráfico de box plot, que é importante para identificar outliers, como a gente falou recente sobre esse tema, tá? E ali investigar anomalias ou discrepâncias, né? A gente pode chegar numa conclusão olhando esses gráficos e falar, né, tem alguma coisa estranha aqui, não era para estar assim, essa curva não era para estar crescente, essa curva era para estar decrescente, eu não esperava esse resultado, né? E ali a gente consegue entender e aí que a gente vai, né, realmente alcançar o nosso objetivo, que foi o que a gente falou lá desde o começo da nossa análise, que tomada de decisão, né? Entender esses gráficos, qual a tomada de decisão que a gente pode chegar nisso, né? Com essas informações, o que, que eu posso fazer com isso? A população está entendendo esse gráfico, né? Aí a gente volta e cola um pouquinho do que a gente começou a falar no início dessa aula. Bom, a importância, então, né, do que a gente começou a discutir hoje aqui, né, a compreensão profunda dos dados, né? Então isso é importante. Por quê? Porque a gente permite ter uma visão mais abrangente dos dados antes de realizar as análises mais complexas. Então a gente já navegou sobre os dados, a gente já entendeu, a gente já analisou as variáveis, a gente já fez uma análise gráfica, então a gente já andou, já teve um percurso ali para entender melhor esses dados, né? Então a ideia é também de identificar problemas, inconsistências dos dados, né? Que podem afetar a qualidade da análise, a gente já faz isso durante o processo, a gente já viu alguns exemplos aqui hoje, tá? Auxiliar na formulação de hipóteses, no direcionamento da análise para questões mais relevantes, aí, por exemplo, a tomada de decisão final, tá? Então, todo esse processo ajuda. Essa ideia da tomada de decisões informadas, né? Porque fornece a ideia da AED, ela fornece insights valiosos para embasar essas decisões, né? Então, durante o processo, você viu, olha, aconteceu isso, chegou no final, esse gráfico teve essa tendência. Então, aquilo vai me ajudar a tomar a decisão, né? Identificando as oportunidades e os riscos, né? Depois que fizer essa análise, tudo isso vai ficar mais claro, tá? Auxiliar na avaliação do impacto de diferenciações na escolha da melhor estratégia. Então, isso fica bem claro ao final do nosso processo. Aí a gente tem também, né, como a gente falou lá no começo sobre como a gente podia usar, né, a visualização computacional, aqui a gente consegue enxergar isso de forma mais clara, né, facilitando a comunicação e os insights, né, das dicas de forma mais clara e concisa e visualmente atraente, né, usando essas entregas gráficas, visuais, tá? Então, permite constar histórias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem uma aula específica sobre data storytelling, vai contar um pouquinho mais sobre como contar histórias a partir de dados, tá? Engajar o público e facilitar a compreensão dos resultados pelo público em geral, né? E além de promover a colaboração entre diferentes áreas, né? Quando você consegue ter essa visão mais geral dos dados, das análises, é mais fácil que todo mundo entenda, né? Ali os envolvidos entendam e consigam colaborar, tá? A economia de tempos e recursos, isso também acho que fica evidente, né? Identifica os problemas nos dados no início do projeto, evita retrabalho, desperdício de tempo e recursos. Então, isso é importante que a gente faça essas análises rápidas, entenda, mostre alguns gráficos, apresente algumas características ali encontradas, e com isso vai agilizar, né, todo o processo. Tá? E direciona a questão, então, da análise para questões mais relevantes, otimizando o tempo e o esforço da equipe, e evita os resultados errôneos e enganosos causados por dados de má qualidade ou incompletos. Então, essas são muito importantes a gente falar disso, né? Economia de tempo e recursos, aí, dependendo do tipo de projeto que a gente está trabalhando, de empresa, né? Isso pode ser muito importante, já fazer uma análise prévia, entregar alguns resultados, verificar tendências e já consegue chegar, evitar algum problema e reduzir recursos, por exemplo, tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Bom, aí a gente chega a algumas conclusões, tá? A gente sabe que a baixa qualidade dos dados prejudica a execução de um projeto de qualquer forma, né? E prejudica também a aplicação de técnicas relacionadas ao aprendizado, tá? Eu também trabalho na área de inteligência artificial e a gente tem um lema, né, muito claro na inteligência artificial, que é o garbage in e o garbage out, né? Em inglês, onde a gente entende que se a gente tem um conjunto de dados ruins, não tratados, ou mal coletados, ou que não foram analisados corretamente, ou que os objetivos não foram definidos claramente. Então, se a gente não passar por todo esse processo, é o que a gente
brinca aí, né, na inteligência artificial, que é se a gente teve lixo de entrada, a gente vai ter lixo de saída, né? A gente tem ali o último item desse slide, né? A gente tem hoje na grande explosão da inteligência artificial, né? A gente grandes modelos em alto número de processamento dos dados, né? Com grandes máquinas pesadas processando, né? Existe uma imaginação geral de que as empresas elas superestimam a resiliência dos algoritmos de aprendizagem de máquina. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar literalmente qualquer coisa, jogar lá e deixar ele processar, né, executar lá um algoritmo super produzido, né, com número grande de variáveis, com um algoritmo super pomposo, onde a gente não tem um tratamento muito legal de dados. E isso a gente acaba subestimando os efeitos dos dados com erros, né? Porque se eu tratar os dados iniciais com mais calma, com mais qualidade, ter melhor coleta, né, definir melhor os padrões de entrada, entender melhor os objetivos, tenho certeza absoluta que os resultados são melhores. A gente sabe disso, isso é um lema nosso. Né? Ao invés de apenas pegar a grande quantidade de dados, jogar lá na máquina, né, na nossa caixa preta, executar um algoritmo de aprendizado de máquina, por exemplo, apertar um botão e esperar que o resultado seja magicamente retornado, funcione, né, e seja ok e atinja os objetivos que a gente estava pensando. Tá? E aí a gente chega à conclusão de que a maior qualidade de dados é uma das maiores preocupações dos cientistas de dados, né? Então, trabalhar com IA, devido a todas essas colocações que pode colocar em risco os esforços da análise de Big Data ou de qualquer quantidade de conjunto de dados, porque a gente fica com esse medo, né? Então, todos os projetos que o pessoal me convida para participar, me convida para entender, trabalhar com inteligência artificial, a primeira coisa que a gente pensa, que a gente, como projeto, como pesquisador, é como estão os dados, né? De onde eles vêm, quais os objetivos, como a gente tem um tratamento, já foi feito um tratamento, né? Essa é a primeira pergunta que a gente faz, que foi na linha do que a gente trabalhou hoje aqui nessa aula, tá? Bom, aqui estão as referências, tá? As duas principais referências que estamos trabalhando nas disciplinas são as duas primeiras, tá? E as duas outras foram disciplinas que foram sendo apresentadas, de conteúdos que foram apresentados durante a disciplina, ok? Bom, desejo para vocês, então, bons estudos e até a próxima.